Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvo o Senhor por essa oportunidade. Os irmãos podem se assentar. Louvo o Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa noite, conhecendo mais um povo que vai morar nos céus. Eu sempre falo onde eu trabalho que nós somos o mesmo povo. E vamos entrar no céu pela mesma porta. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade de estar aqui nessa noite juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Me sinto muito alegre. Né? A gente fica meio com um friozinho assim na barriga, né? Porque falar da bondade de Deus, embora seja fácil falar que Deus é bom, não é fácil. A responsabilidade é muito grande. Eu louvo o Senhor por estar aqui, por essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor pela vida da pastora Cíntia, do pastor Elivan, pelo convite, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém, da nossa amiga Karina. Verdade. E eu confesso pra vocês que eu tinha esquecido, Cíntia. Eu falei, Cíntia, me lembra. A Karina me lembrou, tem 2 dias, né, Karina? Foi segunda, né? Eu falei, nossa, já essa semana, ela é essa semana. Eu falei, meu Jesus. Sempre tem alguém, né, pra lembrar. Louvo o Senhor por estar aqui. Eu confesso pros irmãos que foi um dia muito difícil de chegar aqui. E a minha mãe até falou assim, hoje à tarde nós estávamos preparando alguma coisa para um trabalho que nós vamos ter na sexta-feira, com mulheres também. E eu falei assim, mãe, eu tô muito mal, desde segunda, com muita dor de cabeça. E ela falou assim, filha, não sai de casa hoje, porque realmente eu só melhoro com uma injeção na veia. E eu falei, mãe, eu não tô suportando de dor de cabeça, eu vou deitar um pouquinho, a senhora continua aí? Ela falou assim, tá bom, eu continuo, mas vai deitar, mas não sai de casa. Eu falei, não, mãe, eu falei pra irmã, você já tem 2 meses, eu tenho que ir. E eu falo pros irmãos que realmente eu não estava bem. E eu falei com a Karina, não, tô bem, eu tô com muita dor de cabeça. Mas, irmãos, quando eu cheguei aqui, dobrei os joelhos. Eu falo pra vocês com toda a convicção, eu não tô sentindo mais. Olha o segredo, É somente Deus pra fazer uma coisa dessa, porque realmente eu estava com muita dor de cabeça, já preocupada, pensando, preciso ir no hospital, mas o médico dos médicos chegou primeiro. Eu louvo o Senhor, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. E eu já pensando na agulha, na injeção, mas Deus é maravilhoso. E Ele me curou. Com convicção, o Senhor me curou. Glória a Deus. Eu quero ler para os irmãos, no livro de João. Irmãos, a gente pensa em tanta coisa, tantos versículos, tanta passagem, mas a gente prepara tanta coisa, depois o Senhor chega e Ele muda tudo. Eu creio. E o nosso Deus é aquele que trabalha de forma sobrenatural. Eu quero ler para os irmãos no livro de João, no capítulo 12. Poderoso Jesus. Do versículo 1 até o versículo 11. Aleluia. Amém? No livro de João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. No versículo 1 já diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava a falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu-se aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Meu Deus! Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Irmãos, antes de continuar aqui, eu quero contar para os irmãos o testemunho rápido. Eu não vou demorar, mas é rápido, que o Senhor tem feito comigo, né, do ano passado, desse último ano, na verdade, do último ano para cá. Né, passei por alguns momentos muito difíceis, mas eu preciso contar aquilo que Deus fez, né, pela minha vida. No ano passado, eu lembro que, não sei se o pastor Elivan lembra, tivemos uma tarde da bênção lá na igreja. Se eu não me engano, não sei se foi 2 anos da tarde da bênção. A gente estava em campanha lá na tarde da bênção. E eu estava passando por um processo muito difícil, né, dentro do meu lar, com a minha filha, que hoje tem 13 anos, de 12 anos. Né, eu comecei a trabalhar ali em uma residência,
E na pandemia eu fiquei desempregada, melhor voltando um pouquinho atrás, fiquei desempregada no período da pandemia, não tinha como trabalhar. E o negócio apertou, porque estava desempregado eu, o esposo, com 2 crianças dentro de casa. E os irmãos imaginam que 2 crianças dentro de casa, desempregado, é só Jesus para ter misericórdia. E nós desempregados ali, pandemia, não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada. Mas na pandemia o Senhor abriu a porta de um emprego para mim. Eu estava dentro de casa, um dia minha tia chegou e falou assim, olha, eu estou trabalhando numa casa ali em Alphaville, e eles precisam de alguém para trabalhar lá também. Né? A casa é muito grande, recebe muita visita, precisa de alguém para ajudar, para controlar, né? Tem muita visita, eles são evangélicos também, e eles precisam de ajuda. E eu parei e pensei assim, né? Eu só ouvindo ela falar, ela não estava falando comigo, ela estava com minha mãe. Aí eu pensei comigo assim, eu não quero, né? Eu estudei tanto para me trabalhar em casa de família, eu não vou. Aí eu pensei comigo, eu não vou, não. Já cria aquela incredulidade, né? Às vezes o orgulho. E isso atrapalha pra gente receber a bênção do Senhor. Eita! E eu falei assim, imagina, eu fiquei tanto tempo estudando, Recebe fazendo que é de faculdade, graça. e eu vou trabalhar na casa de família. Pensei comigo, eu não vou. Aí na hora eu virei as costas, elas continuaram conversando e fui embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu ouvi Deus falando ao meu coração, não rejeite a oportunidade. Que é pra você. Eu pensei, eu vou voltar lá, a tia nem me ofereceu o trabalho. Ela estava oferecendo pra minha mãe. Eu fui lá voltar quietinha, né? Caladinha. Eu falei, tia, como que é o trabalho? E ela me explicou, você não vai fazer muita coisa, lá tem gente pra tudo, você só vai ajudar a controlar, tem compras pra fazer, é muita gente, é muita visita, é visita da igreja. E eu falei assim, tia, eu acho que eu quero. Ela olhou pra mim essa cara de susto, mas você vai? Eu falei, vou, preciso trabalhar, tô desempregada. Na pandemia, irmãos, eu fui. Cheguei lá, eles não estavam, eu estava em viagem, trabalhei no primeiro dia, voltei no segundo dia, que eles me pediram pra retornar. No segundo dia, trabalhei de manhã. Quando foi no período da tarde, ela falou pra mim assim, olha, geralmente eu espero 3 meses pra mim efetivar a pessoa. Que eu vou ver se eu gosto da pessoa. Mas eu já gostei de você. Você quer ser efetivada? Aí eu pensei comigo, meu Deus, a minha carteira como vai ficar? Já pensei assim, né? Aí eu pensei, falei, Deus falou pra mim vir, então eu vou aceitar. Eu falei, eu aceito. Aceitei, trabalhei lá durante 1 ano e 6 meses. O Senhor me abençoou ali durante 1 ano e 6 meses. Com 1 ano e 6 meses que eu estava trabalhando naquela casa. Eles viajaram, eles tinham comprado uma nova casa, uma nova residência, uma mansão, pra gente que somos de classe, não vamos falar de classe de pobre não, né? Que pobre, nós não somos pobres, nós somos filhos do rei, nós somos abençoados. E eu falei, e a gente demora anos para construir uma casa, quando consegue construir, eles constroem de meses. E ele falou assim, nós vamos viajar lá para Orlando e nós estamos na fase final da casa e eu preciso de alguém de confiança para acompanhar a obra. E eu pensei assim, acho que vocês não estão falando comigo, né? Ele tá conversando, mas não é comigo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não quer ir acompanhar essa obra? Eu falei, eu? Lá só tem homem. Ele falou assim, não, mas é você mesmo, porque eu confio em você. Alguém precisa acompanhar a obra. Eu falei, meu Deus, misericórdia de mim. E eu fui, irmãos. Eu fui, cheguei lá, nós fizemos toda a mudança, 2 semanas pra fazer a mudança, preparar tudo. Como eu falei, quem tem dinheiro é correr diferente, né? E ele falou, quando eu voltar, eu quero voltar pra casa nova. Eu falei, Jesus, como é que eu ia voltar? A casa tá no grosso praticamente. Mas o negócio foi tão rápido que quando eles voltaram, estava tudo organizado. O Senhor não foi por mim, mas porque Deus deu graça. O negócio andou. Quando ele voltou para casa nova, né? Para mansão nova. E ali no segundo dia, quando ele voltou, ele falou para mim assim, olha, eu observei o seu trabalho, eu deixei cartão na sua mão, deixei senha na sua mão, deixei dinheiro na sua mão. Eu observei o seu trabalho e eu gostei de você. E eu acho que você tem muito potencial para trabalhar na minha casa. Então eu quero te convidar a trabalhar na minha construtora. Aí eu pensei assim, falei, meu Deus. Irmãos, pensa, se eu tivesse rejeitado aquela oportunidade, que Deus me deu. Eu não teria entrado ali na empresa. Eu entrei, comecei a trabalhar na construtora. Ele falou assim, eu não sei o que você vai fazer lá. Na empresa não tem vaga. Mas em algum lugar a gente te encaixa. Eita! O nosso Deus é maravilhoso. Se eu não crer, eu morro. Quando eu cheguei lá, eu falei, Jesus, eu vou fazer o que aqui? Ele me colocou perto da secretária dele. Não deu muito certo, não por mim, né? Porque eu não sou daquelas pessoas baianas, né? Não aguenta muita coisa, a gente fala. E não dava muito certo, porque eu não gostava de coisa errada. E não deu muito certo. Ele falou assim, não, acho que não tá dando muito certo vocês duas. Não, eu falei, não, eu renuncio então. O senhor vê outro lugar para mim trabalhar. E ele me colocou para trabalhar no jurídico da empresa. Eu nunca imaginava trabalhar no jurídico da empresa. E ali eu comecei a trabalhar, Deus começou a me ensinar, aprendi muita coisa. Mas dentro desse período, irmãos, eu entrei numa aprovação muito grande dentro do meu lar com a minha filha de 12 anos. A minha filha de 12 anos, os irmãos que conhecem, é uma menina muito ativa. Canta, sempre tá ali fazendo as coisas. E de repente a menina começou a parar de fazer tudo. Ela não queria mais ir para a escola, não queria mais cantar, não queria mais ir para a igreja. E eu não sabia
mais o que fazer com ela. De repente ela começou a usar sua roupa escura, roupa preta, azul escuro, e aquelas roupas folgadas, não sou contra quem usa. Mas as irmãs que têm filho, fica de olho no seu filho. Eu acredito que o Senhor também está falando para alguém aqui, fica de olho no seu filho. E ela usava aquelas roupas largas, folgadas, e só queria aquele tipo de roupa. Eu falei, Ana, mas não fica legal, mãe, eu quero essa roupa. E era tudo preto. Ela começou a usar umas sombras pretas, 12 anos. E eu, para não brigar, para não deixar ela mais chateada, eu deixava ela usar. E chegou um dia e falou assim, mãe, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero fazer mais nada. Essa menina, irmãs, ela se isolou 12 anos. Dentro de casa, isolada, não queria fazer mais nada, ela vai procurar um psicólogo. Porque a gente critica, mas precisa também. A gente precisa entender o que é espiritual e o que a gente também pode fazer. Olha aí. A gente vai atrás. Procurei um psicólogo, procurei uma terapeuta, ela ficou 6 meses afastada da escola, estudando em casa, e eu precisava acompanhar ela em casa. E agora, o que eu fazia com o trabalho? Eu chegava em casa quase 7 horas da noite para ir para a igreja. Porque não dava tempo, eu chegava em casa cansada, o trânsito ali em Alphaville, para quem sabe, 5h30, 6 horas, a gente não chega em casa a tempo. E eu chegava em casa já estressada, cansada, chegava em casa, minha filha estava chorando, e ela ligava o tempo todo, mãe, volta para casa, mãe, volta para casa, Jesus, o Senhor abriu a porta do emprego. Daí, como é que eu vou fechar a porta agora? Tem misericórdia. Mas aí eu cheguei no meu patrão e falei para ele assim, contei a dificuldade, falei assim, eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu na empresa. Estou muito grata, aprendi muito, o Senhor abriu portas, o Senhor me abençoou, mas eu preciso cuidar da minha filha. Eu preciso ficar perto da minha filha, então eu preciso abrir mão do trabalho. Me manda embora. E ele tinha me mandado embora uma vez, né, para sair da casa, bem para a construtora. E ele falou assim para mim assim, mas por quê? Se eu diminuir o seu horário não vai te ajudar? Eu falei, acho que não, porque o serviço é muito exaustivo, é muita coisa, é advogado na cabeça, cliente, é muita coisa, eu não vou conseguir dar conta da minha filha e ficar pensando no trabalho. E ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte... nós temos um estúdio, que é o estúdio da igreja. E nesse estúdio você não precisa trabalhar o dia todo. Você só precisa trabalhar no período da manhã. Te ajuda? Aí eu falei, meu Deus, amanhã é hora da manhã que minha filha estuda. Então enquanto ela estuda, eu vou trabalhar. Aí eu falei, mas como horário? Ele falou assim, você vai lá só pra você responder mensagem. A gente tem a live ao vivo, tem a rádio ao vivo. E lá você vai responder as mensagens dos irmãos, que vão mandar mensagem pela live, pela rádio. Você só vai conversar com os irmãos, tudo bem? Eu falei, meu Deus, se não for o Senhor, não é mais ninguém. É só Deus pra fazer isso, irmãos, é somente Deus. Aí eu falei assim, mas o Senhor me manda embora? Ele, mas por quê? Porque eu preciso do dinheiro. Aí ele falou pra mim assim, tudo bem, se te ajuda, eu te demito. Só que você espera uns 2 meses, que nós estamos num período que não pode demitir. Espera 2 meses, eu te mando embora e te recontrato de novo. Mas eu não vou mexer nos seus benefícios, não vou mexer no seu salário. Eita! Você continua do mesmo jeito, irmão. O nosso Deus Jesus amado. fiel. O nosso Deus, Meu Deus! é maravilhoso. Eu comecei a trabalhar ali na semana que eu comecei a trabalhar, um rapaz que toma conta ali, que trabalha na rádio, ele sofreu um acidente, irmãos, não foi? Não. Foi Deus preparando tudo, abrindo caminhos. Sofreu um acidente, e um dia eu cheguei, tá todo mundo desesperado, e agora a gente tem que entrar ao vivo, a gente não sabe como entrar. Eu falei, eu muito menos. Eu muito menos. Não, você deve ter visto, você deve saber entrar. Eu falei, eu vi mais ou menos, a gente pode tentar. Tentei, irmãos, deu certo. E hoje eu faço parte da programa, uma coisa que não era pra ser. Mas quando Deus, ele tá no negócio, Deus, ele muda a situação. E eu tenho visto Deus trabalhar em coisas que parecem que não é nada. Resumindo para os irmãos, a minha filha hoje está bem esse ano todinho, ela não teve problema na escola, não está terminando o ano, ela voltou para a escola, tá na escola, para a igreja, está uma bênção. Irmão, só Deus para fazer isso. Mas por que eu cheguei nos irmãos a ter esse testemunho? Porque eu lembro que na tarde da bênção, o pastor Elivan foi lá, ele não sabia o que estava acontecendo. E ele falou assim, Deus vai te dar uma bênção. Daí Deus abriu uma outra porta dentro dessa porta que você tá. E Deus abriu essa porta, irmãos, entendi que meio-dia eu tô em casa. Isso é só Deus quem faz. Eu tenho que fazer almoço, pegar o filho na escola, ir pra tarde da bênção, ler a Bíblia, fazer um monte de coisa, irmãos, quem faz isso? Meu Deus! Deus, somente Deus pra fazer isso. Somente Deus pra fazer isso. E ele também falou, eu vejo Deus te dando uma chave de um carro. Porque nós estávamos sem um carro. Deus não me deu carro novo ainda, pastor. Mas Deus nos deu o carro. E assim, a glória e a honra é pro nosso Deus. E nosso Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu estou mandando para os irmãos para que aumente a sua fé. Eu não sei o que você pediu para o Senhor nesses dias. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Mas eu quero te dizer que Deus, ele faz além daquilo que você pede. Além daquilo que você imagina. Além daquilo que você sonha. Se você acreditar nessa noite, o Senhor fala para você, eu abro porta onde você nunca imaginou. Eu abro você aonde você nunca
imaginei trabalhar em um lugar, né, passar mensagem para os irmãos, responder mensagem e fazer o que a gente gosta, que é falar de Deus. É só Deus que faz isso, não é detalhe. E ainda ser assalariada, para você falar que Deus é bom. É só Deus que faz isso. O nosso Deus é maravilhoso. Né? E eu estou aqui nessa noite para falar assim que o nosso Deus faz além. O nosso Deus faz além. Faz muito além, irmãos. Vale a pena servir a esse Deus. E quando eu estava vindo, o Senhor colocou esses versículos no meu coração. Eu li outras coisas. A Karina falou ali, falou sobre a presença de Deus. Né? E eu lendo aqui essa passagem de João. É uma passagem muito linda que vai dizer, que vai relatar a história de uma mulher chamada Maria. Tremendo. Só que se a gente voltar lá atrás um pouquinho e pegar a história dessas mulheres, Maria e Marta. Lá no livro de Lucas 10, a partir do 38, vai contar a história de Marta e Maria. Se a gente pegar também João capítulo 11, vai também ter um relato lá também de Marta e Maria. A história dessa família. A Bíblia vai dizer que é uma família que era amigos de Jesus. Não era uma família qualquer. Era alguém que era amigo do mestre. Alguém que estava perto de Jesus. E a gente vai ver que no Novo Testamento a multidão seguia Jesus não porque gostava de Jesus, porque queria estar próximo de Jesus. Eles seguiam por causa dos milagres que Jesus fazia. Por interesse, vamos dizer assim, né? Por interesse. Jesus vai operar um milagre, vai fazer um milagre, então eu vou seguir Jesus. E assim era a multidão. Mas diferente de Marta, Maria, também de Lázaro, que eram irmãos, a Bíblia vai dizer que eles eram amigos de Jesus. A Bíblia não relata em todos os momentos como que era essa amizade. Jesus vivia muito tempo com eles, eu acredito que não, porque o tempo do ministério de Jesus foi muito curto. Mas a Bíblia não relata antes. A gente não sabe como que eles viviam, como que era essa convivência, como que foi essa aproximação de Jesus ali com esses amigos dele. Mas a Bíblia vai dizer que eles eram amigos, que eles eram chegados. Tanto quando Lázaro ele vem a falecer, Jesus fala assim, olha, vamos lá, porque Lázaro, o nosso amigo, ele dorme. Então a gente vai ver que Jesus ele era amigos dessa pessoa, né, deles, dessa família. E no capítulo 12 vai contar a história dessas três pessoas, Marta, Maria e Lázaro. No livro de Lucas, no capítulo 10, vai mencionar que Jesus ele passa, né, que ele chega até a casa de Marta e Maria. Quando ele chega ali na casa de Marta e Maria, Marta o recebe, porque ela era a dona da casa. Ela recebe Jesus com alegria, com prazer, hospeda Jesus na casa. Jesus. Quando ela hospeda Jesus na casa, a Marta, ela começa a ficar preocupada com os afazeres que tem dentro da sua casa. Ou seja, ela estava ansiosa, afadigada, porque ela tinha muita coisa para fazer. Ela tinha muito serviço de casa para fazer. Dona de casa sempre tem serviço, né? A gente lava a roupa, passa a cozinha e toda hora tem trabalho. Aí a gente vira de novo, tem copo para lavar, tem louça para lavar. Se a gente não prestar atenção, a gente não sai de dentro da casa. Só lavando, passando e cozinhando. A gente vira uma escrava do lar. E assim estava Marta, escrava do lar. Porque ela não tinha tempo para mais nada. O tempo de Marta era para organizar a casa, era para deixar a casa bonita. Era errada a atitude de Marta, irmãos? Não era. A gente precisa também, né? Às vezes ter a atitude de Marta, deixar a casa organizada, a casa em ordem, tudo bonitinho. Porque Jesus também se agrada da organização, né, da casa, do lar. A gente precisa também deixar organizado. Mas a Bíblia vai dizer que ela andava muito inquieta, atarefada, com tantos serviços de casa. E ela recebe Jesus ali, só que o interessante, não é nem de Marta que eu quero falar, eu quero falar de Maria. Porque Marta, ela só servia. Só pensava nos afazeres de casa. E lá no capítulo 12 vai dizer que ela continuava só servindo. Né? Mas Jesus, quando Jesus chegou na casa de Marta, a atitude de Maria foi diferente. Muito diferente da atitude de Marta. Quando ela viu que era o mestre que chegava na casa, o que Maria fez? Opa, não está chegando qualquer pessoa. Está chegando alguém que pode mudar toda a minha história. Tremendo. Está chegando alguém que pode mudar qualquer situação. Então, naquele momento que Jesus entrou, Maria entendeu. Olha, está chegando o mestre. Não era apenas o amigo deles. Era alguém mais que amigo. Alguém além de um amigo. Era simplesmente o mestre chegando na casa deles. Então, vai dizer que elas abrem a porta para Jesus entrar. Irmãos, que coisa linda. Quando Jesus entra na casa, quando a gente abre a porta da nossa casa e deixa Jesus entrar, tudo muda, tudo transforma. Irmãos, há uma grande diferença quando nós deixamos Jesus entrar na nossa casa. Não tem como não ter mudança quando Jesus entra na nossa casa. E Maria, quando ela recebe Jesus, ela vai falar assim:
que ela se lança aos pés de Jesus, Aleluia. que ela adora Jesus, que ela fala assim, olha, chegou o Mestre, chegou o meu Senhor, chegou o meu Salvador. Ela começa a reverenciar aquele que estava chegando na casa dela. E naquele momento, Marta, ela fica inquieta, né? E foi até um pouquinho desaforada ali com Jesus. A gente vai ver que Marta fala assim, Jesus, o senhor não está vendo? Né? Com tantos fazeres dentro da casa. O senhor não está vendo que tem tanta coisa para fazer? O senhor não está vendo Maria aí, lançada aos pés do Senhor? E o senhor vai permitir que eu faça tudo sozinho? Tudo sozinha? Mas, irmãos, imagina ali Jesus olhando para Marta e ele fala assim, Marta, Marta, porque tu está inquieta com tanta coisa, afadigada com tanta coisa. Mas será que você não percebeu que Maria escolheu a melhor parte? Que foi adorar, que foi se jogar aos pés do Senhor. Irmãos, que coisa linda. Maria não se preocupou com os afazeres de casa. Ela se preocupou com a presença do Mestre que estava na casa. Porque era melhor, era maior, né? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, a gente vê tantas coisas, tantas desculpas. A gente fala para as irmãs, vamos fazer um trabalho assim, vamos em tal lugar, vamos cooperar, vamos no culto. É tanta desculpa, irmãos, que tem hora que dá uma dor no coração. Olha Deus falando aí. Aí eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia. Aí você passa a mensagem para uma, ai, pastora, não dá. Porque eu tenho que pegar meu filho na escola, eu tenho que ir no mercado. Pastora, não dá. Dá glória aí, crente. Aí começam as desculpas. Esse dia eu até mencionei com a Karine, eu falei, Karine, tinha uma cooperação para fazer. E eu passei mensagem para as irmãs, cadê as irmãs? Ninguém podia. Tremendo. Eu fiquei nervosa, eu falei, irmãs, tá a semana todinha falando da cooperação, agora chega no dia vocês não podem ir. Misericórdia, né? É desculpa para tudo. Mas na hora de adorar o Senhor, o povo desaparece. Mas a Bíblia vai dizer que Maria, ela escolheu a melhor parte, que era adorar ao Senhor. E naquele momento ali que ela está adorando ao Senhor, eu acredito, irmãos, a Bíblia não relata com tanta clareza dos fatos, mas eu acredito que Deus trabalhou segundo a necessidade de Maria. Nós não sabemos o que ela precisava, mas eu tenho certeza que Deus saiu dali e abençoou a vida de Maria. Mas mais na frente, vai chegar o capítulo 11, né, de lá de João, que vai falar da morte de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. E eu eu contando para as irmãs, falando sobre esses capítulos, porque a diferença, a atitude delas, no momento quando recebia Jesus, no momento ali que elas mandam chamar Jesus, dizendo que Lázaro estava enfermo, que o irmão dela estava enfermo, e elas entram em desespero, olha, o Lázaro está enfermo. Nós precisamos que o Senhor venha até Lázaro, porque ele está enfermo. Se o Senhor chegar até Lázaro, ele não vai morrer. Né? Eles mandam um recado para Jesus. E o interessante é que Jesus, ele ouviu, mas ele não foi. No momento que elas mandaram o recado, Jesus, ele não foi. Porque ele estava fazendo uma grande obra também, ele não podia deixar. Mas Jesus já sabia o que ia acontecer o amanhã. Ele já tinha conhecimento da manhã. Mas naquele momento, quando Jesus não vai, a Bíblia vai dizer que se passaram 3 dias e Lázaro morreu. Quando Lázaro morre, eu fico imaginando, irmãos, às vezes eu começo a ler esse capítulo aqui, eu fico imaginando, meu Deus, como é difícil. Porque a gente abre agora a parede para um monte de coisa. Jesus era amigo deles. E agora, na hora que eles precisaram do amigo Jesus, Jesus não foi. Olha aí. Olhando para o nosso olhar carnal, é mais ou menos assim. Eu tenho um amigo, eu tenho uma vida inteira aquele amigo, e é um amigo que eu posso contar. E ele também pode contar comigo. E na hora que eu preciso desse amigo, o amigo não vai. E o que eu precisava, eu não consigo. Por quê? Porque o meu amigo não me ajudou. Agora eu fico imaginando a cabeça daquelas irmãs, Marta e Maria. Nós éramos amigos do Mestre. Todo mundo sabia que a gente era amigo. A cidade sabia, a vizinhança sabia que nós éramos amigos. E agora que a gente precisou desse amigo, ele não apareceu. Agora imagina a mente de Marta, que era a que mais reclamava, né? A Marta que era mais difícil, pensando, quando Jesus fazia qualquer tipo de obra e passava pela nossa casa, a gente recebia Jesus. A gente alimentava Jesus. A gente acompanhou o ministério de Jesus. E agora que nós precisamos do nosso amigo, ele não veio. Eu fico imaginando também a multidão, porque a multidão fala, a multidão murmura, a multidão joga na cara, a multidão falando assim, olha, o amigo de vocês não chegou? O que aconteceu? Aleluia. Por que Lázaro morreu? Né? Jesus ressuscitou mortos.
Jesus multiplicou, Jesus curou leproso, Jesus deu vista ao cego, Jesus levantou o paralítico. E agora que o amigo precisa de Jesus, Jesus não aparece. Irmãos, imagina ali a situação daquelas irmãs. A dificuldade que elas estavam passando, aquelas afrontas, porque eu imagino que elas foram afrontadas. Ali dizendo, cadê o amigo de vocês? Que na hora que vocês precisou, o amigo não chegou. E isso acontece com a gente também. Né? Quantas vezes nós estamos na provação, na luta, no desespero, e a gente espera, fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas parece que nada acontece. E a gente fica desesperado. Jesus, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? O que está acontecendo? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor ainda não chegou? E assim estava acontecendo na vida daquelas mulheres, irmãos. Só que o bonito dessa história é que quando Jesus resolve ir até o local, quando ele lembra que ele precisava ir na casa dos amigos, ele falou assim, eu preciso ir lá. Porque o nosso amigo Lázaro dorme. Para Jesus, Lázaro não estava morto, estava dormindo. Aleluia. Porque para Jesus tanto faz, não está dormindo, está acordado, ele é o dono da vida. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser dar vida, ele dá vida. Se ele quiser fazer um milagre, ele faz o milagre. E Jesus, quando ele foi até aquele local, quando ele chega, no momento que ele chega no local, a Bíblia vai dizer que quem encontrou Jesus? Marta. E o que Marta fala para Jesus quando Marta está indo? Né? A primeira coisa que ele fala, mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Meu Deus. Olha a fé de Marta, irmãos. Eu não critico Marta também pela atitude dela, porque ela estava decepcionada. Ela estava frustrada, porque com certeza ela esperava que no momento da enfermidade Jesus ia chegar a tempo. Jesus ia fazer alguma coisa, não ia permitir que o irmão dela ia morrer, ia falecer. Então eu acredito que Marta estava frustrada, estava decepcionada, mais ou menos dizendo, Senhor, quando eu precisei do Senhor, o Senhor não veio. O Senhor vai fazer o que aqui? Não adianta mais, meu irmão morreu. O que o Senhor veio fazer aqui? Era mais ou menos isso que Marta está querendo dizer para Jesus. O Senhor demorou para chegar, mestre. Ele já morreu. Mas Jesus fala assim, Marta, Aleluia, Marta, glória a Deus, o teu irmão há de ressuscitar. E ela fala, eu sei, Senhor. No último dia lá com todos os mortos, ele vai ressuscitar. Marta não estava acreditando. Marta, ela não estava enxergando que o amigo dela era Deus, que era Senhor dos senhores, que era o dono da vida. Ela não estava enxergando dessa forma. Olha aí. Ela estava vendo a dificuldade, estava vendo que não tinha mais possibilidade. Morreu, não tem mais o que fazer. Eu acho que naquele momento ela nem tinha lembrado que Jesus já tinha ressuscitado mortos, que Jesus fazia milagres. Ela nem lembrava. Ela só lembrava que era impossível o irmão dela voltar à vida. E naquele momento de desespero, de dor, o que eu acho lindo agora é quando Maria aparece na cena. Maria não vem reclamando, Maria não vem resmungando, Maria ela não vem falando, ai Senhor, o Senhor não estava aqui, meu irmão morreu. Diferente de Marta, Maria ela não chegou dessa forma, irmãos. A Bíblia vai relatar lá que Maria, quando ela chega, ela se lança aos pés do Senhor e adora a Meu Ele. Deus. É mais ou menos assim, ela dizendo, Senhor, o meu irmão morreu. Mas independente se ele morreu ou não, eu sei que o Senhor é dono da vida. Eu sei que o Senhor faz da forma que o Senhor quer. Eu sei que se o Senhor quiser ressuscitar, o Senhor vai fazer ressuscitar. Eu sei que se o Senhor também não fizer, amém, louvado seja sempre o nome do Senhor. Maria ali, ela estava tendo uma atitude diferente, irmãos, de Marta. E ali a Bíblia vai dizer que logo depois, Jesus, ele se comoveu. Quando Maria se lança, ele se comoveu. Irmãos, olha a diferença. Né? Às vezes a gente entra na igreja, a gente quer adorar, né? De várias formas, de várias maneiras. E às vezes nós não sabemos como adorar ao Senhor. Né? Mas a gente não precisa, já foi falado aqui, não precisa de muito não. Não precisa de nada demais, não precisa de inventar nada, não precisa de nada. Basta ter um coração sincero, um coração humilde. O Senhor, Ele vai receber a tua adoração. Eu não sei como você chegou aqui. Aleluia. Eu não sei como que você apresentou diante do Senhor a tua causa. Eu não sei como você adorou ao Senhor aqui nessa noite. Mas eu quero falar para você, dependendo de como você adorou ao Senhor, Ele decreta a tua vitória nessa noite. Nós não podemos perder essa oportunidade de adorar ao Senhor. Porque a oportunidade vem e passa. E às vezes a gente não tem mais essa oportunidade. Então você que entrou aqui nessa noite, saiba adorar ao Senhor. Saiba glorificar. Faça como Maria, se lança. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas se lança nos pés do Senhor. Maria tinha um irmão morto, um irmão falecido. Mas mesmo assim ela não viu dificuldade para adorar ao Senhor. Aí fala que ela se lançou aos pés do Senhor, mesmo
Senhor, mesmo sabendo que o irmão estava morto. Tremendo. Irmãos, imagina o momento do luto. Não sei se o irmão já passou por luto, eu já passei. Já perdi um filho, perdi um pai. E eu sei como que é a dor de perder, eu sei qual é a dor do luto, eu sei como dói. E no momento de dor, às vezes a gente não acredita em muitas coisas, né? Não tem palavra que consola. A gente recebe um monte de mensagem, mas nenhuma dessas mensagens consola o nosso coração. Somente o Espírito Santo. Mas Maria, quando ela chega ali diante do Mestre, eu acredito que ela esqueceu a dor, ela esqueceu o problema, ela esqueceu o que tinha acontecido e se lançou aos pés do Senhor e começou a adorar ao Senhor. Ela começou a reconhecer que Ele era dono da vida, que Ele era dono de tudo. Tudo estava nas mãos dele. Né? E mais na frente a gente vai ver no capítulo 12. Foi onde eu li aqui com os irmãos no capítulo 12. Quando eles chegam naquela festa, novamente está lá Jesus, numa festa, reunidos. E a Bíblia vai dizer que naquela mesa sentado estava Lázaro, aquele que foi ressuscitado no capítulo anterior. Porque o Senhor ressuscitou a Lázaro. Preciso mencionar que os irmãos conhecem a história. Jesus ressuscitou a Lázaro. E Lázaro convida. A Bíblia vai dizer que ele estava ali assentado à mesa, né, juntamente com os demais, né, naquele banquete tão especial. E o capítulo 12 vai dizer que no momento daquela festa, o que Marta estava fazendo? Marta estava servindo. Irmãos, isso aqui eu tiro uma lição para mim e para você. Quem só serve, quem só reclama, quem só pensa nas coisas materiais vai passar a vida todinha fazendo isso. Aleluia. Não vai viver nada diferente nem novo. Marta, em todo momento vai ver que Marta só reclamava e só servia. Reclamava, servia, reclamava e servia. E no 12, enquanto estava todo mundo reunido à mesa, Marta estava servindo. Ela poderia estar adorando, mas ela estava servindo, irmãos. Só servindo. Né? Um crente, quando murmura, quando reclama, vive sempre assim. Eu sempre falo, às vezes, para as irmãs lá na igreja, às vezes, quando elas começam a reclamar, eu falo, irmãs, se vocês continuarem reclamando, vocês não vão sair do problema. Se eu continuar falando, vai continuar vivendo assim. A irmã falou aqui de oferta e eu achei interessante. Eu achei muito lindo quando ela falou, eu não ofertava, mas agora eu oferto e Deus me abençoa. Irmãos, eu falo assim, eu sempre falo, não é fazer barganha com Deus, mas Deus, Ele não é injusto. Aleluia. Ele é justo. Se você contribuir com alegria, com amor, saiba que Deus é poderoso para te dar em dobro. Porque Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Né? E quando a gente faz com amor, sem reclamar, o Senhor nos recompensa de forma especial. E Marta, de tanto viver reclamando, atarefada, ansiosa, com tantas coisas, ela continuava servindo. Não aproveitava os bons momentos. Não adorava quando era para adorar. No momento de festa que era para festejar e estar junto, Marta estava servindo. É mais ou menos aquele cristão, né? No momento, com uma festa como essa, ao invés de estar adorando, está pensando na louça, está pensando na comida, está pensando no boleto que vai pagar amanhã, está pensando na conta. Nós estamos perdendo tempo, irmãos. Porque a gente está pensando no boleto, o boleto não vai pagar sozinho. Né? A gente está pensando na louça, quando a gente chegar em casa, a louça vai continuar lá. Então não adianta pensar que não vai resolver. Né? A nossa ansiedade do dia de hoje só tira a nossa paz, não resolve o nosso problema. E Marta estava assim. Mas, quando chega no capítulo 12, que Jesus chega até aquele local, a Bíblia vai dizer que essa mulher, por nome Maria, ai, irmãos, que coisa linda. Ela pega ali um nardo, né, um unguento de muito valor. E quando Jesus chega no local, ela vai falar que ela unge os pés do Senhor com aquele unguento. Ela derrama aquele unguento e aquele cheiro toma conta de toda a casa. O crente quando adora, o crente quando é diferente, a adoração dele é diferente. Né? Causa um cheiro agradável, um cheiro suave. Eu não gosto de ficar perto de pessoas reclamonas. Eu também não. De pessoas que só falam, que murmuram. Eu já saio pro lado. Agora você fica perto de pessoas que adoram, com alegria, que dá glória, irmãos. Como contagia. Aquele crente que dá glória, que se alegra, que chora. Eu quero estar perto, porque é bom, é de Deus, é do céu, nos ajuda. Né? E ali naquele momento que Maria se jogou ali, que ela jogou aquele unguento, na hora incomodou alguém. Incomodou um discípulo. Incomodou quem? Incomodou Judas. Ele ficou incomodado por causa do que ela fez. E ele falou assim, nossa, que desperdício. Né? Você vai pegar esse unguento, você vai jogar, colocar os pés do Senhor. Era melhor que você vendesse, né? E desse aos pobres.
Mas ele não estava preocupado com os pobres. É. Ele fala que ele era ladrão. É. Ele estava com dó do valor daquilo que significa, do valor que era aquele unguento. Né? Vai fazer que, a Bíblia vai dizer que era 300 denários. Né? Se a gente pegar lá e dar uma pesquisada, 300 denário era uma moeda usada para pagar ali o serviço de alguém. Ou seja, mais ou menos um denário era equivalente a um dia de trabalho. 300 denários era quase um ano de trabalho. Agora imagina, quase um ano trabalhando. E ela pegou todo aquele valor que tinha, irmãos, um ano. Um ano sem férias e sem final de semana. Porque um ano é 365 dias, né? Então 300 dias, um ano direto. É como se ela falasse assim, Senhor, eu trabalhei um ano todinho, mas não importa. Porque eu vou lançar isso aos pés do Senhor. Ela entendeu assim, olha, eu não tenho outra coisa para dar. O que eu vou dar aqui? O que eu vou ofertar? Irmãos, é um coração grato. Maria estava com um coração agradecido. Com certeza ela estava lembrando do que o Senhor fez pela família dela. Ela estava lembrando, o Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor ressuscitou o meu irmão. Porque se não fosse Deus, ele não teria ressuscitado. O que eu posso fazer aqui para retribuir o que Deus fez? Olha aí. O que eu posso fazer para retribuir o que Jesus fez por mim? Eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer para retribuir, irmãos, aquilo que Deus tem feito por nós? Talvez não seja dinheiro, que a gente não tem, nunca tem dinheiro, muito menos dinheiro sobrando. Mas talvez o nosso tempo, hoje, por exemplo, a nossa adoração. Esse tempo que você está aqui, irmãos, é um momento especial, é um momento único. Nunca mais vai voltar. Nunca mais você vai ter a oportunidade de falar assim, olha, eu não aproveitei, esse dia vai passar. Vai chegar o amanhã. Se você não aproveitar agora, você não vai aproveitar mais. Né? Então Maria estava com o coração ali agradecido, falando assim, meu Deus, o Senhor fez tanto por mim, fez tanto pela minha família. Como eu vou agradecer ao Senhor? Era tudo que Maria tinha. Era a única coisa que Maria tinha de valor. Era muito exclusivo, irmãos. E ela jogou, ela não teve dó, ela não teve pena. Não foi com mesquinhagem, né? Como muita gente joga lá, ai, vou dar, né? Vai que Deus me abençoa. Não. Ela não teve dó de jogar aquele perfume, de lançar aos pés do Senhor. E mais bonito do que isso, foi ela secar com os seus cabelos. Ela passou o cabelo fala de honra. Ela pegou os seus cabelos e secou os pés do Senhor. Irmãos, que cena linda. Maria aproveitou o momento, a ocasião. Eu não sei se você está aproveitando o momento aqui nessa noite, a ocasião. Mas o Senhor está falando assim, aproveite a oportunidade. Aleluia. Aproveite esse momento porque é valioso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o seu dia de amanhã. Aproveite agora. Aproveite, irmãos, essa oportunidade para adorar ao Senhor. Aproveite para agradecer. Se nessa noite você não agradeceu, aproveita para agradecer a Ele. Fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela família. Obrigado pela saúde. Pai, obrigado, Senhor, pelos filhos, pelo caminho. Deus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Aleluia. Naquele momento, Judas ali incomodado com a oferta que Maria fez, com o ato de Maria. É assim, quando a gente adora, sempre tem alguém que se incomoda. É verdade. Sempre tem alguém que não gosta. Queima ele. Sempre tem alguém que vai reclamar. Às vezes a gente dá um grito, tem gente que vai para um lado assim e fala assim, mas pra que vai dar esse grito aí? Só Deus sabe o que tá passando. Então se tiver que gritar, grite, né? Se tiver que pular, pule. Se tiver que rodar, rode. O importante é adorar, é não perder a oportunidade e nem olhar pra cara feia de Judas. É adorar ao Senhor. Judas se incomodou com o ato de Maria, mas Maria pensou assim, eu não quero nem saber da opinião dos outros, né? É meu, né? Esse nardo aqui é meu, esse óleo é meu, o trabalho foi meu, então eu vou lançar e vou adorar do meu jeito, vou fazer da minha maneira. Que se incomode o inferno que está do lado, eu não quero nem saber, mas eu vou adorar ao Senhor. E essa atitude de Maria, irmãos, me chama muito a atenção. E eu quero falar para você assim, seja como Maria. Né? Não que vamos para os homens ser Maria, mas seja como Maria. Né? Haja como Maria. Meu Deus. Faça como Maria. Irmãos, escolha a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. É fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Maria, ela tinha de tudo ali para não estar ali. Ela tinha motivos talvez para não estar ali, mas ela aproveitou a ocasião e naquele momento ela adorou ao Senhor de coração, de corpo, alma. E eu quero falar para você assim nessa noite, como você chegou aqui nessa noite? Você já lançou aos pés do Senhor? Você já apresentou ao Senhor a tua causa nessa noite?
Nós aqui não podemos fazer nada nem resolver. Mas tem um que está lá no céu, que Ele pode fazer por você. Tem um que pode resolver a tua causa, resolver a tua situação. A irmã Karina falou aqui sobre a presença de Deus. Não tem coisa melhor do que a presença do nosso Deus. Porque quando a presença dele está na nossa vida, tudo muda, tudo é diferente. A Bíblia vai dizer que aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. Na casa que Jesus entrava, algo diferente acontecia. Aonde Jesus colocava os pés, Deus fazia milagres acontecer. Eu quero falar para você nessa noite. Abre as portas da tua casa. Olha aí. Chama Jesus para ir para tua casa nessa noite. Pede Ele para te acompanhar nessa noite. Fala, Senhor, vai comigo, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Faz morada na minha casa, Senhor. Entra, Senhor, primeiro aqui no meu coração, Senhor, e vai comigo até a minha casa. Me acompanha, Senhor, seja comigo. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai te acompanhar nessa noite. Mas não perca a presença de Deus por nada. Não perca a presença de Deus por coisas materiais, por coisas banais. Não deixe de adorar ao Senhor por serviços de casa, por trabalho, por nada, irmãos, porque vale a pena estar aos pés do Senhor. Eu poderia falar aqui muitas coisas do que o Senhor tem feito pela minha vida enquanto eu vou adorar. Quantas vezes eu saí de casa, né, precisando de tantas coisas, e ia para a igreja, ia para a oração. E quando eu saía de lá, chegava em casa, a resposta estava lá, porque eu escolhi a melhor parte, que era adorar Obrigado, ao Senhor. Deus. Eu escolhi o melhor momento, que era adorar ao Senhor. Quantas vezes saía de casa chorando, quebrada, destruída, mas quando eu chegava na igreja, eu sentia a presença de Deus e voltava com a resposta daquilo que eu precisava. Eu quero falar para você nessa noite, em nome de Jesus, valorize as coisas de Deus, valorize as coisas do céu, valorize estar aqui. Valorize buscar a presença do Senhor. Valorize essa presença, irmãos. Não tem nada melhor, nada mais precioso do que a presença do nosso Deus. Só Ele que pode fazer, só Ele que pode nos dar, só Ele que pode nos abençoar, só Ele que pode abrir portas. Eu contei para os irmãos o que Deus fez na minha vida. E Deus ainda está fazendo muita coisa. Mas isso é não deixar as coisas de Deus para segundo plano. É primeiro plano, primeiro Deus na nossa vida. E nós não podemos deixar a casa do Senhor descalça. Ajude essa obra, ajude o seu pastor, ajude a sua liderança. Irmãos, vocês não têm ideia de quando nós estendemos a mão de o que Deus faz. É verdade. Por nós, o que Deus faz, como Deus é maravilhoso. Eu poderia falar tantas coisas para vocês aqui sobre Marta e Maria, tantas coisas do que Deus fez por mim, do que Deus fez pela minha família. Mas eu sei que tudo tem seu tempo determinado, tudo tem seu momento determinado. Mas eu quero falar para você em nome de Jesus, valorize as coisas dos céus, as coisas do alto. Irmãos, não deixa passar a oportunidade. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade. Eu falei para os irmãos agora que eu trabalho respondendo mensagens, né, com atendimento de pessoas. E são muitas mensagens, tem dia que eu não consigo responder. Nós temos uma equipe até boa para responder e nem sempre eu consigo responder, tem outras pessoas que respondem. Mas as mensagens são mensagens de cortar o coração, de você chorar, né? E no início eu ficava muito mal, aí a gente fala, não, calma, não é um problema, você só vai orar e tentar ajudar. São muitas mensagens de pessoas tirando da sua própria vida, de pessoas que estão preocupadas com coisas desse mundo, né? De famílias que estão sendo destruídas, de pessoas que estão se perdendo. E eu fico pensando, meu Deus, onde está a tua igreja? Onde está o teu povo, né, para interceder por esse povo? Quantas ligações. Esses dias a gente estava lá ao vivo e o celular tocando para ele, não dá para atender. Quando a gente desligou os microfones, não, tem que atender, né? Ela falou assim, eu fiz um voto com Deus e eu falei que se alguém me atendesse o telefone, eu não iria tirar a minha vida. Tremendo. Nossa, isso é o que nós ouvimos quase todos os dias. Obrigado, Jesus. E eu quero falar para vocês assim, ó, busque primeiro o reino dos céus e ajude aquele que está do seu lado. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe o que ele está enfrentando. Talvez está com um sorriso maravilhoso, mas só Deus sabe como está lá dentro. Está destruído, precisando de um abraço seu, precisando da sua ajuda. O nome do projeto é o projeto Ir. Ir às ruas, né? É, igreja na rua. Igreja na rua. Igreja na rua. Tem tantas pessoas na rua que vocês não têm ideia da situação como essas pessoas estão. É um projeto de Deus, irmãos. Abrace a causa. Porque tem muita gente sofrendo, muita gente tirando a sua própria vida. Teve um dia que a minha filha de 12 anos falou pra mim assim, mãe, eu não quero mais viver. Olha aí. Agora você imagina uma criança de 12 anos falar isso pra você, eu não quero mais viver. Aí você fala, Jesus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Me dá um direcionamento. Então eu quero falar para vocês assim, busque primeiro as coisas dos céus. Porque o resto, os demais, o Senhor vai acrescentar.
O Senhor vai fazer. O Senhor vai dar vitória. Mas faça, irmãos, com alegria. Porque o Senhor, Ele vai te recompensar. Que sejamos nessa noite igual Maria. Buscar as coisas dos céus. Pastor, eu posso fazer uma oração? Deve. Amém? Quero fazer uma oração com a igreja. Quero pedir para os irmãos orar o Senhor juntamente comigo. Eu quero pedir para você apresentar a sua causa nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que você necessita, mas o Senhor, Ele conhece a sua necessidade. Eu não sei como está a sua família, mas o Senhor, Ele tem conhecimento de todas as coisas. E eu quero convidar você a orar comigo nessa hora, pedindo para o Senhor fazer aquilo que não está ao seu alcance. Porque aquilo que a nossa mão não pode alcançar, as mãos do Senhor podem alcançar por você aqui nessa noite. Se você escolheu a melhor parte, que foi estar na casa do Senhor nessa noite, sabe que o Senhor, Ele é poderoso para te honrar e fazer além daquilo que você precisa ou veio buscar aqui nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida dos teus filhos presentes aqui neste lugar. Pai, que nesse momento, Pai, o Senhor possa alcançar a vida dos teus filhos de forma especial, Pai, de forma sobrenatural. Ah, Espírito Santo, eu não sei o que os teus filhos precisam, eu não sei o que eles necessitam. Deus, eu não sei o que eles vieram pedir, o que eles vieram buscar nessa noite. Mas eu sei, Pai, que Tu és conhecedor, ó Pai, de todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu quero te pedir, ó Pai, que nessa noite o Senhor possa visitar nesse momento, Pai, corações feridos, corações entristecidos, corações frustrados, Pai. Que nesse momento o Senhor possa visitar, Senhor, a mente dos Teus filhos. Mentes, ó Pai, que estão perturbadas, Senhor, por acusações, Pai, por frustrações, Pai, por palavras, Senhor, que ouviram e fizeram que eles viessem a se desanimar. Eu quero te pedir, ó Pai, que nesse momento o Senhor possa alcançar essa vida com Tua graça, com misericórdia, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, visita os Teus filhos nessa hora. Pai, visita o coração, visita o emocional, visita o físico, Senhor, visita o espiritual, visita, Senhor, o sentimental. Pai, vai visitando a família, vai visitando o lado dos Teus filhos. Pai, que aquele problema que eles deixaram, Pai, em sua residência, que quando eles chegarem, Pai, na sua casa, que a bênção, Senhor, estejam lá para a glória e louvor do Teu nome. No nome de Jesus, nessa noite, Pai, vai jogando por terra, Pai, toda inquietação, Pai, toda frustração, toda dor, toda ansiedade. Joga por terra, Senhor, toda a armadilha do mal, tudo aquilo, Pai, que o inimigo tem feito para paralisar, para entristecer, para destruir, que seja desfeito nessa hora, em nome de Jesus. Dá vitória para a igreja, Senhor. Ah, Senhor, tira toda a inquietação, tira toda a angústia, Pai, toda a tristeza. Pai, visita os Teus filhos nessa hora, Pai, de forma sobrenatural. No nome de Jesus, visita, Senhor, nos acompanha. Acompanha, Pai, os Teus servos, Senhor, para o seu lar. Acompanha, Pai, os Teus filhos até o seu lar. Pai, esteja com eles, Pai, que a Tua presença possa permanecer na vida deles, no meio do lar, Senhor. E eu creio, Senhor, eu creio que haverá testemunhos. Eu creio que haverá testemunhos. Eu creio que haverá restauração, libertação, salvação, curas, Pai. No nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o pastor dessa obra. Abençoa a sua família, Senhor. Abençoa a todos de forma especial. E nos ajuda, Senhor, como Maria, Senhor, escolher a melhor parte, fazer o Teu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos de forma sobrenatural. Eu fico com essa palavra. Escolha sempre a melhor parte, porque fazendo assim você será abençoado. E eu tenho certeza que vocês vão contar depois o testemunho daquilo que o Senhor vai fazer na vida de vocês, em nome de Jesus. E essa é uma grande oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando essa igreja, a vida de todos vocês. E vamos continuar assim, eu oro por vocês, vocês oram por mim, e juntos nós vamos chegar no céu, porque nós somos uma família, nós somos o mesmo corpo, e vamos morar todos no mesmo céu, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.